Falando de camisa 9, camisas 9 com a seleção brasileira, vamos colocar na tela aqui pra gente dar uma avaliada e vocês podem ficar à vontade para trazer nomes. Esses são os caras que vestiram a 9, tá? Vestiram a 9. Richarlison, nosso pombo, 20 gols em 48 jogos. Gabriel Jesus, 19 gols em 64 jogos. Matheus Cunha, que eu acho um baita jogador, adoro o Matheus Cunha. Não conheço pessoalmente, mas como jogador. 0 gol, não fez nenhum gol em 11 jogos. Pedro, 1 gol em 6 jogos. Hendrick, 3 gols em 13 jogos. E o Igor Jesus, que vem sendo o destaque da seleção, 1 gol em 3 jogos. Essas são as opções que a gente tem hoje, né? E aí, hoje que eu tô dizendo, para o ciclo de Copa. Se vocês quiserem acrescentar algum nome, porque o Pedro ainda está em recuperação naturalmente. Tá, mas qual a opção que eu escolheria entre as 6? Sim, senhor. Hoje fica muito difícil a gente querer comparar o momento dos outros, então eu ficaria com o Igor Jesus, porque vem dando resultado. Até porque eu acredito que o Igor ele não faz só a função do 9. Ele consegue, sem a bola, ajudar o time a se movimentar. Até o Rafinha, agora jogando de 10, por exemplo, consegue chegar mais, fazer a movimentação e com o Igor saindo, pisando na área, mas fazendo também aquele setor flutuando, ele dá uma opção além do que um 9. Algumas outras opções aí seriam quase que um 9 fixo. Por exemplo, o Pedro já é um cara mais parado dentro da área, para pisar na bola. Então, dentro das opções, eu ficaria com o Jesus, mas é uma questão muito de momento, assim. Se você for olhar desempenho, aparentemente o melhor desempenho seria talvez até o do Richarlison. E o Richarlison há pouco tempo estava sendo massacrado. Mas assim, olhando para o ano que vem, Thiago e Fernandão, a gente tem essas opções aí. Olhando para o ano que vem, vamos botar um cenário onde todo mundo está bem de saúde. Tecnicamente, bem... o Pedro todo mundo top fit. Todo mundo top fit, beleza. A dupla de centroavantes para mim da seleção, Pedro e Igor Jesus. Para mim é Pedro e Hendrick. Pedro e Igor Jesus. Na minha opinião. Você acha que o Hendrick está rendendo mais na seleção do que o Igor Jesus? Eu acho que em projeção, pensando no futuro, eu acho que o Hendrick vai ser muito maior. Não, vai ser. Mas eu tô falando daqui a um ano também. Mas o cara não tá resolvendo? No momento tá. Tipo assim, resolver... tá bem na seleção, tá bem. Ele entrega algo que a gente espera. Não acho que ele tem aquela característica de 9 que você sonhou em cabeça de seleção. Mas ele tá sobrando, Thiago, na seleção. Não, ele tá bem na seleção. Só que quando a gente fala de 9, me lembra algo muito, me remete muito a tipo Ronaldo. Um cara que pegava, decidia, pedalava pra dentro e resolvia explosão. Entendi. A gente não tem esse 9. Tipo o Luiz Fabiano, vai. A gente não tem esse 9zão, assim, maluco da área que resolve. Não tem. A gente tem que lembrar que o Igor tem 23 anos, o Hendrick tem 18, acabou de ir pro Real Madrid. O Pedro é um cara mais velho, mas que teve poucas oportunidades na seleção brasileira, às vezes que jogou, não teve sequência, se machucou algumas vezes. Quando esteve para ir naquela vez, machucou a primeira vez o joelho também, não pôde ir. Enfim, eu acredito que o Igor, ele dá uma coisa que o Hendrick e o Pedro têm se juntarem os dois. Ele tem mobilidade, tem velocidade para puxar os contra-ataques e consegue brigar entre os zagueiros. Só que o Hendrick, na minha opinião, ainda é um moleque muito cru para ter essa responsabilidade, ainda mais sem o Neymar no campo. Porque sem o Neymar no campo, sem uma referência, você acaba assumindo muita responsabilidade. A gente já viu como é que a torcida, a própria imprensa, pode ser muito dura com esses meninos mais novos que estão tendo que assumir essa responsabilidade. E o Pedro é um cara que, na minha opinião, merece essa oportunidade de poder... E o Dorival gosta dele, né? Jogar uns 2 ou 3, 4 jogos com a camisa 9 da seleção brasileira, podendo ter um pouco de sequência. A sequência que hoje o Igor está tendo. Eu acho que isso vai acontecer. É natural. Naturalmente, o Pedro vai ganhar essa oportunidade. Mas tem um ponto aí que... papo de boteco, né? O Flamengo precisa de um 9. Precisa. Porque o Gabigol saiu, o Carlinhos não se adaptou, não sei se fica para a próxima temporada. Pedro tá off por lesão. O Flamengo tá aí tentando Vitor Roque, etc. Num cenário, eu não sei quando o Pedro volta. Exatamente, eu sei que é na próxima temporada. Para perto de junho. Hã? A ideia é que seja próximo a junho. Junho, do ano que vem. Então, vamos supor que venha o Vitor Roque, mas que pode ser outro nome. E comece aí, Libertadores, Carioca, parará, muito bem. Não sei como vai ser a escalada para o Pedro recuperar essa posição de seleção. Porque um Vitor Roque num Flamengo, arrebentando em primeira fase de Libertadores, início de Brasileiro, Copa do Brasil, é um cara que briga aqui, ou não? O Flamengo, ele faz isso. O Flamengo, ele é uma vitrine muito forte. A gente há pouco tempo, a gente está especulando o Wesley na lateral direita da seleção. O Wesley, há pouquíssimo tempo atrás, não era especulado nem para ser titular no Flamengo. Eu lembro disso muito bem. Porque a torcida do Flamengo mesmo reclamava. Se o Wesley jogava, queria Varela. Se o Varela jogava, queria o Wesley. Exatamente isso. E agora, nós que assim também, aquele, de Copa. Mas na final da Copa do Brasil, a própria torcida do Flamengo estava pedindo o Wesley na seleção. Não, o Wesley hoje é unanimidade no Flamengo. Só que o Vitor Roque e o Hendrick, eles se equivalem. Não cabem os dois juntos. Sim. São jogadores que têm características diferentes. E um acaba eliminando o outro. E o Vitor Roque
nos momentos de lucidez, de destaque, o Vitor Roque, na minha opinião, esteve um pouco à frente do Endrick com relação ao pico da carreira. Mas parecia que estava mais pronto. Estava mais pronto, foi mais decisivo em alguns jogos, não é à toa que está um foi pro Barcelona, outro foi pro Real Madrid. Sim. Só que eles acabam se anulando, um ou outro, mas numa se o Vitor convocação. Roque pega esse Barcelona de agora, eu sei que se tá preso em Bangu, e se vaca fosse roda, não mugia, buzinava. Mas esse Barcelona de agora é muito mais fácil de se adaptar do que o Barcelona que o Vitor Roque pegou lá atrás. O Deco falou sobre Passa o pano mesmo. Não, é claro. Não, ele chegou num Barcelona em que tinha simplesmente o Robert Lewandowski como camisa 9. Eu pensei que você ia falar o ministro, ia falar, não quebra.